Gente, voilá! Estamos aqui com a doutora Márcia Cardoso. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar conosco, colocando aqui meus celulares aqui no mudo, para que a gente possa se concentrar. Muito bem. Doutora Márcia, primeiras coisas, me diz uma coisa, você está clinicando há quanto tempo, minha querida? Há mais de 10 anos. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Me diz uma coisa, nessa história do emagrecimento, né? Nessa história aí do emagrecimento, da busca pela forma perfeita, né? Isso é mais estética? Isso tem algum outro valor, alguma outra vantagem além da estética, de parecer mais elegante, mais robusto e mais saudável? Sempre foi pela estética, primeiramente, né? Só que hoje a gente está vendo que mudou-se muito essa visão. Graças a Deus as pessoas estão buscando saúde, né? E a gente teve quadros, né? Vivemos uma situação bem, né, difícil, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas acordaram, né? Sim. E hoje em dia a gente já foca não só na estética, claro que ainda precisa muita coisa ainda mudar, mas hoje em dia a gente já sabe que não é só a estética, que a saúde vem com certeza em primeiro lugar. Perfeito, muito importante. Perfeito. Então, gostei do que, como você elencou, né, que sempre a estética foi o driver, né? Sempre a estética foi a mola propulsora, né? Eu quero caber naquele biquíni, o verão está chegando, né? Eu quero caber naquele vestido, naquela roupa, naquela calça. Eu quero estar elegante no encontro daquela minha turma de formatura aí do curso, né, da graduação, do colegial. Aí. E realmente começa a ser, então, o driver, né, a força, a mola propulsora que motiva a gente a fazer essa mudança. E aí, de brinde, então, eu ganho vantagens na saúde, não é isso, doutora? Isso. E não tem importância se chega até a mim, em primeira mão, querer mudar a estética, né? Perfeito. É importante que tenha algum link para chegar. E é aí que a gente entra com toda aquela abordagem da saúde intestinal, e eu consigo convencer, né, esse indivíduo a importância para eles terem uma estética saudável também, né? Então, ele vem com aquela imagem de estética e a gente começa a abordar sobre saúde, aí fica todo mundo, nossa, então era isso, né? Então, ganha esse paciente, né? Falando de saúde, da saúde intestinal. E, assim, a obesidade, né? De primeiro, é o que eu falei, as pessoas querem mesmo mudar a estética, né? Depois que elas vão entendendo, né? E as coisas vão ficando mais claras. Muito interessante, porque quando você fala de estética, você fala de emagrecimento, na minha cabeça vem, né, a questão muscular. Eu penso no músculo, no volume muscular, eu penso, né, na proporção de massa magra, massa gorda, né? Eu começo a pensar dessa forma. Mas interessante que você está falando, vinculando, então, emagrecimento a uma questão de saúde intestinal. Por que isso, doutora? Se ouve muito falar que o intestino é o segundo cérebro, né? A gente pode dizer assim, ele não é o segundo cérebro, né, só, porque assim, são eixos, né? Porque a gente ouve muito intestino, cérebro, não é só intestino, cérebro, é intestino, cérebro, rins, pulmão, né? E fígado. Então, assim, eu posso afirmar, e tem estudos, né, que embasam isso, que a partir do intestino, né, dessa saudável ou não, principalmente não saudável, que vai surgir todas as outras doenças, mesmo genéticas,
né? Você vai acionar aquele gatilho. Então, é importante essa saúde intestinal, tanto para o músculo, tanto para a estética. E como você disse, procura-se pela estética. Mas quando eu foco nessa saúde intestinal, nessa saúde no geral, eu tenho como bônus o músculo, né? A perda de gordura, a metabolização de gordura, eu tenho como consequência o emagrecimento. Então, o emagrecimento ele é consequência de um foco que foi dado à saúde. E hoje aqui a gente está falando da saúde intestinal, né? E aí você vai entender por que alguns sintomas das pessoas que estão acima do peso ou com obesidade. Então, está muito ligado ao intestino, a produção, a metabolização desses nutrientes no intestino e a falta de alguns neurotransmissores nesse intestino. Mas, assim, eu acho que para a gente começar, só uma breve, assim, um breve resumo sobre o intestino e por que a gente está falando tanto intestino, obesidade, por que eu quero falar intestino, né? Perfeito. Né? Vamos lá. Então, a gente tem o intestino, vamos imaginar o intestino assim, né? A gente tem um lume, né? Aqui o intestino, o lume, nós temos uma camada de mucosa, nós temos tecido do intestino, né? Que são os enterócitos. Abaixo nós temos outros tecidos, temos tecido linfóides, né? Outros tecidos que estão relacionados também com a imunidade. Não vou falar de nome, só para a gente ter, assim, como se estivesse explicando para uma criança, né? Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Né? Aquele negócio de muito, eu me perco também. Então esse intestino tem que estar perfeitinho, né? Então tá lá a minha mielosidade, então tem um lume, a camada de muco, que vai fazer o que essa camadinha de muco, que é produzida pelos ácidos graxos de cadeia curta. Eu vou explicar depois, né, porque que a gente come para ter esse muco. Mas por que esse muco? É importante para que eu não passe por essas vilosidades, lume, muco e as células do intestino. E essas células do intestino estão todas juntinhas, já tem junções fortes para quê? Exatamente para que não haja translocação, passagem das bactérias do lume para a minha circulação sanguínea. Ah, mas aí o que tem a ver isso com obesidade, com músculo, com saciedade? Por quê? Nós temos milhões de bactérias no intestino, estão ligados também nervo vago pelo nosso cérebro, a gente sabe que saciedade, né? Fome, tudo isso está relacionado ao nosso cérebro. Então, eu preciso desse muco para que eu proteja a minha circulação sanguínea e para que haja absorção dos nutrientes que acontece no intestino delgado, aquela coisa toda. Aí vamos supor, vamos lá, mas eu estou falando de obesidade, o que tem a ver obesidade? Primeiro eu preciso saber a função do intestino para que eu entenda a importância dele para mim na obesidade. Eu entendendo a função desse muco, dessas junções fortes, tight junctions, que as pessoas chamam de junções fortes desse intestino, por que não pode passar a bactéria lá para a minha corrente sanguínea, né, as toxinas delas? Aí eu vou entender por que eu preciso de um intestino saudável. Se eu entender o que é o intestino, a função dele. Então, a função primordial desse intestino é impedir que toxinas, as endotoxinas do próprio organismo, passem para essa minha circulação sanguínea. Impedir que essa permeabilidade, essa mucosa, esse muco, fique ali fazendo uma barreira para que eu consiga produzir substâncias. Vamos lá, linkando para a obesidade. Vamos supor que esse meu intestino começou a ficar frouxo porque eu comi muita comida saturada. Essa comida saturada diminui algumas bactérias importantes para que haja metabolização de carboidrato, de lipídio, quebra de gordura. Só para transformar em miúdos, doutora, o que é uma dieta de gordura? O que seria uma gordura insaturada ou saturada? Então, a gente começa a classificar a gordura saturada, vamos lá. Claro que existe também gordura vegetal saturada, mas a dieta ocidental em si é de gordura saturada, gordura animal. E essa gordura, os estudos já mostram que diminui algumas bactérias no nosso intestino, principalmente a Akkermansia, que é uma bactéria encontrada muito no intestino, tanto de camundongos quanto de humano, que estão magros. E muito diminuída no intestino de pessoas que estão acima do peso. Então, se eu me alimento com uma alimentação muito ocidental, o que acontece? Eu vou diminuir a proporção dessas bactérias. Mas daí diminuir a proporção das bactérias. Só que elas, principalmente a Akkermansia e outras bactérias, H. celi, né, gênio H. celi, elas são exatamente responsáveis pela quebra de carboidratos e lipídios. E aí você entende a função de se cuidar desse intestino, por exemplo, para produzir serotonina.
Nosso intestino produz um monte de neurotransmissores. Então, vamos lá, eu sou lá a Márcia, eu não entendo nada de saúde, eu não entendo nada de intestino. Aí eu chego na médica e falo assim, na doutora, no nutricionista, não sei lá quem for. Eu chego, olha, eu estou com uma vontade de comer doce terrível. Mas eu faço tudo direitinho, eu não sei por quê. Não é TPM, porque eu faço tratamento TPM, mas eu tenho uma vontade de comer doce. Final do dia, então, é demais. Aí você vai entender como que é seu intestino. Ah, eu tenho prisão de ventre. Ah, eu como muito fast food. Ah, eu vivo prisão de ventre, mas eu já nasci assim. É normal ter prisão de ventre. Não, não, acontece na família, doutora. Minha avó, minha mãe tem também. É assim mesmo. Aí eu ligo logo a antena. Bem, peraí, esse intestino está com prisão de ventre, provavelmente ele está com uma desbiose, a camada de muco já está bem diminuída, não está produzindo ácido gás de cadeia curta, que é importante para quê? Para que haja toda essa produção de neurotransmissores, né? Esses tecidos estejam bem, e produza o quê? A serotonina. 80% da serotonina é produzida no intestino. Poxa, se eu não tenho a serotonina, que é aquele neurotransmissor que me dá alegria, né? Quando a gente está triste, vai querer o quê? A mulher, principalmente, comer chocolate para aumentar essa serotonina. Então, a quantidade de comer doce aumenta muito mais. E aí, você vai culpar a pessoa que ela está acima do peso, porque ela come muito doce, porque ela não tem juízo, porque ela... Não, ela está com o intestino em desequilíbrio. Né? Então, isso quer dizer que, na realidade, alguns autores até recomendam, falam o seguinte, que, na realidade, a gente come não para nos alimentar, né, mas para alimentar a nossa microflora, né, alimentar a nossa flora. Então, assim, está dizendo que há uma tendência de um indivíduo a comer mais ou menos na dieta, mais ou menos, né, uma dieta mais equilibrada ou não, está vinculado com a sua microbiota, né, doutora? Isso, porque a gente, mesmo que tenha 12% relacionado ao fator genético, a maior parte está vinculada à sua microbiota, com certeza. E quando eu comecei a estudar isso, porque desde 2013 já tinha os estudos sobre isso, sobre qual bactéria que está mais no intestino de uma pessoa que está acima do peso, aí houve aquela história de fazer transplante de fezes, já ouviu? Então, isso vem, hoje se fala muito. Então, a gente sabe que não é só genética, tem a parte do intestino, né? E aí é o que a gente estava falando sobre dar substrato para essas bactérias boas. Perfeito. E aí entra os prebióticos, os probióticos e os simbióticos, né? Os prebióticos, a gente vamos citar aqui né? Perfeito. O prebiótico são os alimentos, né? A gente pode ter tanto aveia, né? Tem a glucana também. Só que a aveia da glucana, a gente tem que... Eu sempre falo para o paciente assim, mas eu não vou usar ai, meu Deus, esqueci aqui. Biovit. O Biovit, porque eu já uso aveia. Aí eu, querida, a beta-glucana da sua aveia, ela vai focar na diminuição do seu colesterol. Perfeito, perfeito. O Biovit vai focar na sua imunidade. E se você tem uma imunidade boa, você aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles ajudam a sobrevida dessas bactérias para que elas atuam onde? Na quebra de gordura e de glicose, trazendo uma sensibilidade à insulina, onde não fica tendo picos de insulina. E aí o emagrecimento vem rápido. Então, você é consequência, é focar no intestino, é dar comidinha boa para as bactérias, aumentar algumas bactérias que estão relacionadas ao emagrecimento. Muito interessante isso, porque, de fato, eu posso estar favorecendo um grupo de bactérias versus outra, né? E isso ao longo de muito tempo, muitos dias, muitas semanas, e isso vai causando desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio vai causando desvantagem para algum tipo de bactéria que vai favorecer, por exemplo, como você falou aí, a própria formação, por exemplo, das mucinas digestivas, né? E aí, assim, é muito interessante esse aspecto, porque é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui falando com a doutora Márcia Cardoso, porque é o seguinte, ela falou que no processo de emagrecimento, veja que ela não mencionou ainda exercício. Ela está mencionando aqui uma questão de reeducação, né? Uma questão de reeducação,
alimentar. Por quê? Porque, dependendo da tua dieta, ela está dizendo o seguinte, eu posso, sim ou não, dar vantagens ou desvantagens para o meu exercício. Né? Então, uma coisa que a gente está descobrindo aqui é que, ela disse para mim o seguinte, que há grupos de bactérias que auxiliam no metabolismo, né? Que favorecem a quebra de gordura, que favorecem e vai fazer com que, inclusive, o meu rendimento no exercício, que já ela vai estar abordando isso também, né? Mas muito interessante a gente pensar no emagrecimento sem esquecer, né, o intestino, porque já vem focando no exercício. Eu quero emagrecer, estou já matriculando na academia, já faz uma caminhada e já começa, né, trocar, comprar um tênis, roupa de malhar e tal. Tudo isso é muito bom, muito importante, mas não podemos negligenciar a saúde intestinal, né, porque são, de fato, agentes ativos nesse processo aí de ganho de massa magra. E a doutora, a senhora falou para mim, por exemplo, na questão dessa dieta, né? Eu queria que a senhora pudesse elaborar um pouco mais para os nossos ouvintes aqui sobre essa questão dessa dieta aí que eu poderia... A senhora falou dos industrializados, né? Do fast food. Essas dietas não colaboram, então, para a minha microbiota, é isso? Então, o intestino, ele não é algo estático. Não é algo que você deixa de comer hoje o fast food e nunca mais você vai entrar num desbalanço. Porque basta você comer direitinho sempre, e hoje mesmo você comer um hambúrguer, você pode entrar numa desbiose, pode matar algumas bactérias, né? Sim. Então, assim, então é tudo um equilíbrio. Claro que quanto menos processado, mais saúde intestinal eu vou ter. Mais eu vou ter o quê? A integridade dos meus enterócitos, aumento da minha mucosa, né? E, linkando, por exemplo, a atividade física. Qual a relação da atividade física com a microbiota, né? Uhum. Intestinal. Quanto mais eu pratico atividade física, mais eu modulo a minha microbiota intestinal. Eu tenho aumento de algumas bactérias gram-positivas. Né? Apesar da bactéria Akkermansia ser uma bactéria gram-negativa, né? Ela tem benefícios. Então, eu aumento essa população de bactérias boas que estão no intestino de uma pessoa magra, como? Praticando atividade física relacionada com uma alimentação saudável. Não uma alimentação restrita, nada de tortura, neuras, não. O problema é que o ocidental, ele aumentou muito a quantidade de alimentos processados, industrializados. Totalmente diferente. E A gente chutou o balde, né, doutora? Chutou o balde. Enfiou o pé na jaca, né? Então, e o mais importante disso, quando eu falo sobre isso, eu lembro da mãe, de quem quer gestante, ou então quem está querendo engravidar. Todo o trabalho de conscientização, por quê? Até os 3 antes da gravidez, nessa modulação intestinal, já pode começar, e após, principalmente usando o Biovit, usando outros prebióticos relacionados também com o Biovit, junto com o Biovit, fazendo o simbiótico, né? Sim. Que é o biótico junto com o probiótico, e começar a modular essa flora já dessa mãe, porque vai interferir na flora bacteriana desta criança, na microbiota intestinal dessa criança. E mais, depois que nasce, até os 3 anos de idade, você ainda pode interferir nessa flora bacteriana. Isso é excelente. Fantástico, não? Fantástico. É muito interessante isso, gente, porque... Então, a mamãe pode usar Biovit antes da gravidez, durante a gravidez e após a gravidez, ainda pode dar para bebê. Tem noção? Perfeito. Não, assim, Amamentação, é muito fantástico saber que nós temos essa tamanha influência, né, principalmente da mãe, na microflora, no arsenal imunológico, né, da criança. Isso é muito interessante, porque, de fato, você pode significativamente dar vantagens imunológicas para a tua criança por opções como essa que você falou. Então, por exemplo, nós temos tido, inclusive, o uso do Biovit com pacientes do espectro do autismo, né? Com resultados fantásticos, porque exatamente isso, eles são desbióticos, né? Eles vêm com uma série de resultados de má digestão, a severa, a restrição alimentar gigantesca. Então, assim, quando você começa a modular,
Nossos resultados são maravilhosos, né? E como você está falando aí, numa criança saudável, você pode até o terceiro mês, né? Até o terceiro ano, você está influenciando nessa microflora, que é exatamente esse desenho, esse arsenal, para prepará-lo, né? Para dar vantagens imunológicas. Porque nós somos mais bactérias do que células mamíferas, é isso, doutora? Então, e interessante que já tem estudos que mostram que mães com disbiose, elas têm a probabilidade maior de ter crianças acima do peso. Então, tem estudos. Eu sempre falo, quando eu preparo uma palestra, falo sobre isso, aí eu mostro lá a mamãe que estava, a microbiota da mamãe que não tinha disbiose e a microbiota da mamãe que tinha disbiose. E mostro lá a criança, e isso ainda prejudica mais ainda se, além de ter já esse histórico de disbiose, a criança também não tenha o aleitamento materno. Porque a Akkermansia e outras bactérias boas, elas também são liberadas através do leite materno para o bebê. Sim. Importância dessa mãe se cuidar antes e durante e após, né, a gravidez. Sim. Nessa questão da gravidez, né, do pré-natal e tal, a minha microflora, a minha microbiota, né, qual tipo de contribuição ela pode dar nesse processo aí, doutora, da pré-concepção, fertilidade? Tem alguma contribuição? Tem, porque, como eu disse, quando a microbiota, a flora, né, intestinal, ela está saudável, ela aumenta a sua imunidade, né, da pessoa, aumenta a imunidade. E aumentando, e também prepara toda aquela criança para a gestação em si, já preparando o que? A microbiota da criança que vai nascer, né? Então, é muito importante. Lembra que eu falei que algumas bactérias são importantes para a sensibilidade de insulina e para a própria metabolização de glicose? A Akkermansia também faz isso. Então, o que acontece? H-série, né, bifidobactéria, H-série é importante para essa, né, facilitando o GLUT4, né, que é só a absorção da glicose, ajuda nessa parte aí. Isso ajuda muito a prevenir o diabetes gestacional. Então, essa mãe, mas isso tudo quando foi planejado antes, porque se já chega na gestação acima do peso, né, fica muito mais difícil. Agora, quando a gente faz a programação, é bem mais fácil. Perfeito. Nessa questão aí da resistência à insulina, é uma estratégia muito boa, porque muitas vezes nós temos uma dificuldade, né? O indivíduo apresenta uma dificuldade no metabolismo, porque exatamente tem dificuldade no metabolismo da própria insulina, né? E aí você vai mantendo seus níveis glicêmicos altíssimos, né? E dando aí preferência aí a queima dessa energia barata, né? É muito mais barato você queimar o açúcar processado do que você queimar uma gordura, né? E então assim a microflora ela tem esse papel muito importante. E aí eu lhe perguntar assim, doutora, em que estágio do desenvolvimento de uma pessoa quando começar, está querendo fazer esse exercício aí de mudar, né, perder peso, né, não é exercício de perder peso, de emagrecer, na realidade. O primeiro passo que você recomendaria seria qual abordagem? Como é que a pessoa deve abordar nesse assunto aí? Primeiro, começar para ontem. O intestino, ele é generoso. Da mesma Uau, gostei dessa. Gente, Twitter do dia. Guarda aí. Intestino é generoso. É generoso. Esse é o Twitter do dia. Tá? Da Doutora Márcia Cardoso. Gostei dessa. Ficou legal. Por que ele é generoso, doutora? Ele não vai me punir? Ele não é severo comigo, não? Você pode ficar uma semana sem limpar a casa, que quando você começar a arrumar, ele vai te dar frutos. Então, assim, você pode estragar do seu intestino a vida inteira, mas quando você toma a decisão, né, de cuidar do seu intestino, ele é generoso, ele é rápido. Você consegue ver isso muito rápido. Então, assim, às vezes, claro que tem todo um trabalho, uma modulação intestinal, ela leva tempo, né? No mínimo 45 dias, tudo, né? Mas cada indivíduo é diferente, mas o intestino é generoso, ele dá logo a resposta, né? Então, começa muito bom. emagrecimento. Gente, isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia, gente. Por quê?
porque a vida é muito cíclica. Isso é muito interessante. Por quê, gente? Tem alguns dias são melhores que outros, né? Às vezes os altos são muito altos, os baixos são muito baixos, e você pode estar sendo acometido, vamos supor, de alguma patologia que vai ter que lançar mão de um antibiótico, tá? Ou mesmo se talvez seja lutando contra o câncer, que a quimioterapia é muito cruel com a flora, né? Então, essas coisas fazem com que a gente pense, puxa, nunca mais vou ter um intestino normal, então? Uma das perguntas, né? Olha, eu passei por essa situação, e agora? Hoje, né? A gente já sabe que o maior fator para desbiose não é só a alimentação ocidental ou a má alimentação, é o uso de medicamento, realmente de antibiótico. Ainda está lá no primeiro patamar ainda o que causa esse desequilíbrio intestinal. Mas, como eu disse, o intestino é muito generoso. É cuidar, tratar e para ontem. E sem pressa, sabe? Você foca na saúde e, consequentemente, o emagrecimento vem, o músculo vem. Mas, assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, alimentação, mas ninguém é 100%, ninguém come 100% saudável. Vamos ser sinceros uns com os outros. Ninguém. Tira a máscara, vamos tirar a máscara. Né? Vamos tirar mais. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, né? 90% tem que ser saudável, a gente tem que dar substrato. Por que as pessoas não emagrecem? Vamos lá. Porque se eu não tenho intestino saudável, eu não tenho como absorver esses nutrientes. Eles se perdem, o intestino ele fica como uma peneira. E como que eu faço para o meu metabolismo funcionar? Tem gente que fala assim, meu metabolismo é lento. Não, não existe metabolismo lento. Existe você que não está dando nutrientes para esse metabolismo funcionar. O seu corpo é uma máquina. Ou então eu gosto muito de fazer essa relação de que nós somos uma orquestra, onde os órgãos, né, são todos os instrumentos e a gente vai ali e quando um instrumento desafina, acabou. Todo mundo percebe. E o intestino é esse órgão mais, assim, é o instrumento mais importante na orquestra, né? E nós somos quem, né? Maestro, né? O maestro, a gente tem que estar ali, ó, conduzindo tudo muito bem, mas às vezes não sai bem, sai uma desafinação, a gente bota o instrumento para consertar, arruma aqui. Só que, falando da alimentação, que eu falei que a gente foca muito na alimentação, só que existe uma coisa que é muito importante para a microbiota intestinal, e é o estresse. Hoje, eu considero o estresse que eles chamam de o patamar, né? Para mim, é o mais difícil de controle. Claro que nós temos bastante suplementação, né? Nós temos tudo que a gente pode, né, fazer para controlar esse estresse, mas tem que unir tudo isso. Intestino, meditação, fé, precisa ter fé, né? Precisa acreditar em algo, precisa ter fé para que é tudo um conjunto. Lembra da orquestra? Harmonia. Sim. Melodia, e tem que acreditar, e tem que fazer tudo muito bem feito. Então, o estresse, ele é o quê? Ele é um gatilho para que haja esse desequilíbrio na microbiota intestinal. E aí vem também a parte genética também, que contribui, né? Nós temos o gene Conte, que vai mexer toda com essa parte de comportamental, onde as pessoas vão ter mais vontade de comer, compulsão. Isso também a gente consegue modular, e com outras estratégias, com a modulação intestinal. Através de quê? Dando comidinhas boas para essas bactérias. Prebióticos, probióticos, nós temos aí o Biovit como probiótico, e funciona, pode usar, eu usei. Então, assim, uso. Então, muita alegria, sabe? É muito bom saber disso, doutora, porque, veja mesmo, então você que está nos ouvindo, passou por uma quimioterapia, lutou contra o câncer, está lutando contra o câncer, você que, né, pegou infecção, teve que tomar antibiótico e tal, o que aconteceu algo muito sério contigo e teve consequências. Uma das consequências é essa desbiose, a doutora Márcia falou aqui. Essa desbiose causa um desequilíbrio. Esse desequilíbrio compromete a absorção, compromete o metabolismo, compromete uma série de coisas e vai comprometer também o seu ganho de massa magra, né, o seu emagrecimento. Mas aí, como a doutora Márcia falou, que é o Twitter do dia, né, o intestino é muito generoso.
Por que ele é generoso? Porque se tu der as condições para ele, se você tratá-lo com carinho, né, ele vai responder a seu tempo, né? Aí isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, ela falou que um dos agravantes, além da parte química, que pode ser antibioterapia ou mesmo a quimioterapia, falou do estresse emocional, né? O estresse emocional é interessante, porque os gatilhos emocionais, né, que são neurotransmissores que estimulam a produção, muitas vezes, de sinais inflamatórios. Esses sinais inflamatórios vão agir, sim, no teu lume intestinal e vai poder, e pode, inclusive, causar inflamação a nível de lume intestinal. Então, as microvelocidades inflamadas vai comprometer o teu metabolismo, vai comprometer a tua absorção, vai comprometer a tua saúde. Então, assim, o estresse emocional afeta o intestino afeta o estresse emocional e tudo está todo interligado. E é muito interessante, né? Não só a senhora falou aí para a gente aí, tu falaste para a gente agora que não só tem as opções, né, de eu fazer lançar mão de suplementos e nutrientes, são saudáveis, que estimulam a produção correta, né? Como no caso do Biovit e o Glucan. Também tem um aspecto espiritual, é isso, doutora? Que também auxilia o indivíduo a fazer essa gestão do humor, é isso? Isso, porque a gente percebe que pacientes que têm que têm fé, que acreditam em algo, né, não necessariamente religião, a conduta nutricional tem muito mais sucesso. E a gente, quando fala em estresse, não é só emocional, né? A gente tem estresse de todas as formas, né? Então, assim, né? Claro que o emocional hoje em dia, que a gente tem visto muito mais, né? Que a gente percebe muito mais mediante a tudo que mundialmente a gente passou e tem passado, né? Então, tá tudo relacionado. Ótimo. Temos alguma pergunta aqui, doutora? Do Renato. O estresse aumenta o nível de cortisol, causando a baixa imunidade. Comentário do Renato Steca. Então, muito interessante isso, porque a gente estava falando, né, que o intestino está ligado ao cérebro, ao pulmão, né, e principalmente as glândulas adrenais na produção desse cortisol. Então, quando eu aumento esse cortisol, eu vou realmente aumentar o quê? As citocinas, né, todas as partes de inflamatório, eu vou acionar, né, esse padrão de receptores que vão acionar, tentando falar com uma forma mais simples, que vão acionar essa parte de inflamação, e aí sim vai prejudicar a minha imunidade. Uma coisa interessantíssima em relação ao cortisol é que aumenta essa gordura visceral, esse estresse, o aumento desse cortisol, as pessoas não dormem direito, e aí vem ainda a vontade de comer produtos que são mais palatáveis, porque é isso que o cortisol, né, vai fazer. Então, assim, quando eu tenho essa modulação intestinal, quando eu tenho esse intestino saudável, eu também modulo a minha produção de cortisol, é muito interessante, e vários outros hormônios, principalmente alguns peptídeos, né, que a gente tem no intestino, né, PG1, PYY, PG1 está ligado à parte dessas de fome mesmo, né, ligado ao cérebro, PYY, que é um peptídeo que está ligado à parte de saciedade, só para a gente entender, resumindo, o intestino, ele vai comandar essa parte, esse controle né, no cérebro e tanto nos neurônios, a parte de fome, saciedade. Então, aí entra essa parte que a gente fala, mas eu tenho muita fome, eu tô com muita fome, eu como muito. Então, assim, tudo relacionado também aos hormônios. E o cortisol tem um papel muito importante nessa parte também do intestino. O intestino na produção também de cortisol. Doutora, como fica, então, essa questão da redução, da diminuição dos neurotransmissores? Como é que isso pode se manifestar no indivíduo com essa redução dos neurotransmissores sendo comprometida, essa produção? Como é que se manifesta no dia a dia desse paciente? Então, o intestino ele produz, em média, 30 neurotransmissores, praticamente um pouco mais que isso de neurotransmissores. E o que a gente fica mais assim, que dá para perceber mais é a dopamina e a serotonina, né? Então, a serotonina ela vai vir como? Aquele indivíduo que quer beliscar toda hora. Toda hora ele quer comer. Dopamina também, toda hora. Serotonina, principalmente aquele coisa de tristeza, de recompensa. Geralmente a serotonina coloca na mente do indivíduo a recompensa. Eu trabalhei muito, eu estou cansado, final do dia.
eu mereço, né? Então vem a parte também genética, né? Do comportamental, do gene Conte, aí eu mereço. E aí, essa falta de serotonina também vai prejudicar o intestino aonde? Na motilidade. Aí vem a prisão de ventre. Fora outras vitaminas, como vitamina K, vitamina B12, que também necessita de um intestino saudável. Então, assim, ficar atento a esses sintomas. Sintomas de fome excessiva, vontade de comer doce excessivo, principalmente no final do dia. Isso já mostra um dos sintomas. Claro que nós temos, a obesidade é uma inflamação sistêmica, e ela tem vários fatores, várias causas, mas isso já mostra que tem uma disbiose. A disbiose também tem várias causas. E a disbiose é distensão abdominal, dor nas articulações, gordura visceral, né? A barriga assim cheia de gordura, aquela barriguinha de chope, né? Apesar que tem outras relações também, mas a gente vê que na disbiose tem isso. Gases com cheiro muito fétidos, porque numa disbiose não há uma digestão, né? Aumento de proteínas, principalmente, elas apodrecem no intestino, essas bactérias acabam liberando, né? Cadaverina, putrescina, e causando esse odor. Então, observou que está com muito gases com mau cheiro, você já pode observar que você está numa disbiose. Está havendo uma fermentação, ou você não está ingerindo, ou você não está produzindo uma quantidade de enzima digestiva ou está comendo em grande quantidade de proteínas. Quais são, doutora, quais são uma das principais consequências da desbiose? Seria o aumento dos sinais inflamatórios? A disbiose ela tem várias consequências, né? Principalmente dessa parte da junção, dessa translocação de bactérias para a circulação sanguínea, onde você libera endotoxinas, aí entra consequências, doenças cardiovasculares, doenças crônicas, a obesidade, o diabetes, né? As doenças autoimunes, hipotireoidismo, Hashimoto, aí várias doenças, né? Então, assim, a disbiose, ela não é só aquela, eu tô com disbiose, não é nada, é só eu como aqui tomo um ácido aqui, um efervescente, não sei o quê, não vou falar marca. E meus pacientes, não, eu não vou fazer modulação intestinal, não, porque eu estou usando lá o meu remedinho, meu chazinho, melhora ali. Eu falei, abençoado, criatura, você vai melhorar só essa hora. Daqui a pouco sua barriga enche de novo. E você vai viver igual hora barriga cheia, hora barriga firme. Então, assim, vamos tratar isso. Então, assim, a disbiose não é só me preocupar com o tamanho da barriga, com a estética, não é só me preocupar com gases, não é só isso. Ela está relacionada a muitos outros fatores, outras doenças. Então, a gente tem que, né, cuidar disso. Não é para deixar assim, rolar solto. Perfeito. Então, gente, muito interessante. Veja mesmo, a desbiose, só lembrando aí, recapitulando para você que vai estar assistindo isso no YouTube, no meu canal do YouTube, a desbiose, ela é um desequilíbrio, tá, na tua microflora, no ecossistema bacteriano ou no ecossistema da tua flora intestinal. Então, vamos falar de desbiose, é um desequilíbrio populacional, né? No intestino, um termo que eu uso sempre assim, há um plebiscito diário de interações bacterianas, a interação com vírus naturais que ocorrem infectando as bactérias da própria flora, né? Há uma interação, há uma comunicação constante, é um mercado, assim, você imagina um mercado, uma feira livre, né, que se vende tudo, com um monte de gente, o preço oscila quando tem alta demanda, quando a demanda está alta, o preço sobe, quando a demanda está baixa, o preço cai, início da feira o preço é alto, final de feira o preço está baixo, né? Então, você imagina isso no teu intestino, né? Essa demanda, né? Então, você, dependendo do teu nutriente, vai estimular um tipo, uma comida favorita para um tipo de bactéria, uma determinada população bacteriana. Se você masca muito chicletes, isso vai estar jogando sinalização neuronal e também salivar, que vai estimular um tipo de coisa que vai estar burlando o teu sistema digestivo. Tudo isso, todo esse comportamento, todo dia está acontecendo milhões de informações trocadas. Isso tudo são sensores químicos, isso é química pura aplicada, né? Então, o tipo de membrana, o tipo de proteína, como é mastigado, tudo isso está acontecendo. E a doutora falou o seguinte,
essa microbiota, quando está desequilibrada, né, essa desbiose, quando acontece, então, acontece o favorecimento, então, do surgimento de sinais inflamatórios, isso que ela falou dessas junções celulares, né, dos enterócitos que estão ali, participam ali e está extremamente permeável ali, permeabilizado ou vascularizado, né, por tecidos que fazem parte do sistema linfático, também do sistema imunológico. Tudo isso está acontecendo a frações de segundos, né? E quando está desequilibrado, gente, isso vai começar a causar um dano. Uma coisa é um dia, outra coisa é você passar uma semana assim, um mês, um ano, 10 anos assim. Isso vai gerar, inclusive, como ela falou aí, por exemplo, a doença autoimune, como ela citou aí, a teoria de Hashimoto. Isso vai deixando você com a carga imunológica, de um dano imunológico acentuado, que vai causar a você assim, uma dificuldade gigantesca, realmente, você viver sua vida na melhor versão. E aí veja que ela está falando que o meu intestino é muito generoso. Isso é muito bom, doutora. Bom saber. Olha aí que beleza, não? O teu intestino é generoso e pode perdoar toda a paulada que você deu aí durante a sua juventude, ou mesmo vai que você não quis fazer, mas você foi, né, acometido de um câncer, de alguma coisa, que fez um tratamento mais agressivo. A boa notícia é que você pode restabelecer, né, essa microflora. E restabelecer, então, para que você possa, né, começar esse processo. E aí, veja mesmo, muito interessante. Doutora, quando eu começo a perder peso, então, aonde é que eu vou mensurar o sucesso? Né? Porque perder peso é uma coisa, emagrecer é outra coisa. Como é que é isso, doutora? Geralmente, quando chega um indivíduo, né, um paciente, um cliente, então, eu quero perder peso, né? Olha, eu estou me pesando, eu não saio da balança, aquele número não sai, então eu explico, olha, tem água, tem gordura, tem músculo, aí vem a parte da flacidez, então eu explico a parte de... Não é importante você focar em perda de peso, é importante você focar na perda de gordura. E é aí, porque isso sim traz manutenção do seu peso em balança. Quando você foca em peso, você perde água, você está ali naquele momento só dieta, só faz dieta para perder peso. Agora, quando você foca em qualidade de vida, em intestino saudável, você foca em perder gordura. Você usa o substrato certo, as bactérias certas para metabolizar gordura. E isso não é da noite para o dia. Então, a gente tem que ser bem sincero com as pessoas e falar, isso não é da noite para o dia. Né? O intestino vai te dar logo resultados bons, mas não queira perder gordura da noite para o dia. Então, isso é todo um trabalho de conscientização para que as pessoas entendam que precisa respeitar o processo. E eu sou muito sincera em relação a isso, meus pacientes, de dizer, você não perde 1 grama se o seu intestino estiver inflamado. Não perde. Gordura, não. Vai perder água, vai perder músculo. Você vai passar dias e dias na academia, se matando no aeróbico, e você não vai ver resultado. Ô, doutora, deixa eu perguntar para ti uma coisa assim, e qual a vantagem, né? Lógico que, né, o nosso ouvinte vai poder caber finalmente naquele biquíni, naquele vestido, naquela calça, aquela roupa, naquele paletó, naquele conjunto lá, né? Vai finalmente parecer com James Bond. Mas qual a vantagem, então? Agora não é mais James Bond, agora é Tom Cruise. Tom Cruise. Mission Impossible. A volta. A volta. Uau, tu viu lá? Quer dizer, muito interessante isso, né? Você vê que o Tom Cruise, que está fazendo esse filme aí, quase 30 anos depois do Top Gun, né? E continua com a mesma saúde aí física. Mas aí minha pergunta para ti, além dessa vantagem estética, né, qual vantagem apresenta para o indivíduo que apresenta uma proporção pequena ou uma queda na proporção entre massa magra e massa gorda em relação à massa magra? Qual a vantagem da pessoa emagrecer, né? Ou né, perder tecido adiposo? Qual a vantagem disso, doutora? Primeiro que vai ter uma diferença incrível no processo inflamatório, né? Vai ver logo uma diferença nesses fatores inflamatórios. Isso através de exame bioquímico, através também você vai ver melhora nessa qualidade de vida desse indivíduo.
Isso é claro, é rápido. Eu tenho paciente que não dormia, né? Então, assim, já tinha feito exame de sono, aquilo tudo, mas faltou o quê? Só a modulação, só, né, cuidando ali, isso já tem uma resposta já positiva. Então, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser essa modulação dos fatores inflamatórios, que a gente logo de cara já muda, uma ferritina que abaixa, né, a B12 que chega numa taxa ideal, e a gente já vê o resultado bem Tá, rápido. então reduzindo a inflamação, o que é que isso significa no meu dia a dia, né? No meu trabalho, na minha família? O que é que significa isso, doutor? Significa que o emagrecimento vem como um bônus, significa que você vai ter qualidade de vida, vai dormir melhor, vai amarrar o seu tênis, né? Vai aumentar o libido, né? Vai aumentar a sua socialização, a sua capacidade de concentração, a sua digestão. Sabe aquelas pessoas que comem, parece comer um boi, sabe? Aquela Sim. situação, né? Ou então a pessoa diz, eu vivo com gastrite nervosa, gastrite nervosa, gastrite nervosa, né? Cuida do intestino. Foca no intestino, muda essa alimentação, tira um pouco desse ocidental, vamos incluir, porque na realidade a alimentação saudável não é emagrecimento, não é só retirar, porque senão faria uma dieta da lua, do alface, da cebola e estava todo mundo saudável. É muito mais uma questão de reduzir e de inclusão, de incluir fibras, né? Sim. Cebola. A gente também tem que entender e falar a real, porque apesar de ser prebiótico, aspargo, cebola, alho, né, a semente de coentro, anti-inflamatório cúrcuma, a gente sabe que isso é importante na alimentação e temos que comer sim. Mas a gente sabe que a quantidade ali de prebiótico, de substâncias bioativas, não são tão grandes. A gente vai precisar suplementar. É aí que entra, né, o probiótico, um prebiótico, um simbiótico. A gente precisa, a gente tem que cair na real de que a gente precisa de suplementação. Né? E hoje, um tempo atrás, isso era um tabu falar de suplementação. Não é só alimentação, perdoe, não é só alimentação. Não tem, realmente Não você, tem como. realmente você só vai conseguir comer alface e salmão no volume X, né? Infelizmente você não vai conseguir realmente ter talvez até aquele booster que tu precisa, né? Aquele volume maior inicialmente para você mitigar uns danos maiores, né? Porque você esbarra na física, né? Se eu chamo chocar no volume X, se você consegue mastigar, né, até determinado volume, realmente você vai acabar, né, limitando. E a doutora, eu vou perguntar para ti como tem sido a tua experiência com o Biovitin-Glucan e qual o protocolo você tem adotado com o Biovitin-Glucan nesse caso de ganho de massa magra. Ele entra na parte de modulação intestinal, claro, sempre, né? E Sim. o ganho de massa magra quando eu começo a tratar essa inflamação como um prebiótico na alimentação, como probiótico na alimentação e diminui essa inflamação. Não a inflamação no músculo, né? Mas a inflamação sistêmica, né? Obesidade. Isso facilita essa queima de gordura, né? Então, vem a musculação, né? Para tirar essa flacidez e aumentar essa massa muscular. Então, está tudo muito ligado, né? Eu preciso alimentar minhas bactérias com um probiótico, aí vamos lá, o Biovit, esse Biovit vai fazer com que haja uma oxidação de lipídio, de gordura, com as bactérias que vão fazer isso, né? Claro. Isso vai otimizar a minha atividade física e o meu resultado. Então, consequentemente, eu vou aumentar minha massa muscular. Muito interessante. Doutora, e qual é o teu protocolo especificamente? Você dá uma de 10, duas de 15? Você tem um protocolo de forma aguda, dá de forma crônica? Como é que você tem feito, querida? Não, cada paciente é um protocolo. Por exemplo, eu tenho um paciente que é autista. Meu nicho é saúde da mulher, mulheres que treinam, né? E uso a parte de microbioma intestinal, faço teste de microbioma intestinal, teste genético, mas eu trato alguns filhos de pacientes, né? Então, autismo, por exemplo, eu uso para cada paciente que for autista, é uma forma. Para quem está com oncologia, né? Então, assim, eu tenho um caso de uma paciente com oncologia que 3 dias ela virou para mim e falou assim: eu não tive insônia, não estou entendendo. Bingo! Yeah! Assim, só que assim,
eu falo, uma vez o Renato falou para mim assim, foi Renato, já passei tanta gente, Renato falou assim, não, porque não importa que seja, eu falo para o meu paciente, não importa que você fique em 2,5, eu só não quero que você pare, para não começar do zero. Boa, exatamente, é muito importante isso. Sabe por quê, doutora? Porque o processo de modulação do sistema imune, ele passa, ele é cumulativo, ele é progressivo e ele pode ser perpetuado. E quando a modulação é iniciada, eu estou programando, não só hoje, mas estou programando a próxima leva de arsenal imunológico que está sendo desenhado. Então, tanto meu sistema imune inato, ali imediatamente, como meu sistema imune adaptativo, ele está ativamente sendo influenciado, né, pelo beta-glucano do Biovit, né, que tem uma estrutura química distinta. Porque muito interessante você ter falado, doutora, o aspecto da aveia. Então, muito bem colocado, né? A aveia tem o seu lugar, tem beta-glucanos lá, que tem um papel de retenção, né, sequestrar lipídios da dieta. Ele vai fazer uma tela no lume intestinal, senta ali, né, aquele gelzinho, vai estar reduzindo a quantidade de lipídios sendo absorvido no intestino por conta dessa tela, e vai se eliminar no bolo fecal. Bingo! Então, cumpre seu papel muito bem, né? Mas existe beta-glucanos e beta-glucanos, tá, gente? Presta atenção. À noite, todos os gatos são pardos, mas depende muito da química. Então, a forma como os beta-glucanos são cultivados, são extraídos e formulados. Todos esses 3 processos influenciam diretamente na estrutura química, que vai torná-los ativos ou não ativos, né, para o sistema imune, que eu me refiro, né? Então, assim, quando você tem assim, um paciente oncológico respondendo com uma dose de 5, 10, 15 ml, isso é porque ele tem uma alta biosolubilidade. Então, assim, o Biovit, ele é reconhecido pelos macrófagos. Isso é muito interessante, doutora. O receptor de CR1 reconhece os beta-glucanos do Biovit, eles internalizam, quebram, sinalizam para outros neutrófilos. Então, você começa a ter um processo de perpetuação de memória e reeducação do sistema imune, sabe? E você começa, então, por exemplo, reduzir os sinais inflamatórios, por exemplo, na gestalt imune. Então, você tem a fibromialgia reduzindo, você tem na oncologia melhorando a imunidade, e você tem, por exemplo, na síndrome irritável, reduzindo sinais inflamatórios, né? Então, assim, muito interessante, gente, a doutora falar aqui, que ela tem um protocolo para cada um dos seus pacientes, né? Cada perfil é uma coisa, né? E sim, uma grande vantagem do Biovit, doutora, é que ele auxilia no metabolismo, por desinflamar o lume, né? Ele auxilia na absorção de nutrientes, né, doutora? Isso dá uma vantagem muito boa na recuperação do teu paciente e no ganho de massa magra, né? Porque ele melhorou o metabolismo, né, doutora? E aquela coisa, o que é emagrecer? Nada mais é do que você aumentar a sua massa magra. Perfeito. Não é perder peso, é aumentar a sua massa magra. Eu gostei muito dessa parte falou do macrófago, até fiz uma anotação aqui que os beta-glucanos, eles sinalizam receptores, né, padrões, presentes no macrófago, nas células dendríticas dos neutrófilos, como a gente falou aqui, e são responsáveis por quê? Reconhecimento dos padrões moleculares de patógeno. Então, quando vê um patógeno, eu estou armada. Eu já ali, já reconheci, entendeu? Isso que é importante, né? É muito bom isso. Cuidar antes. E assim, me perguntam assim, alguns profissionais, né? Mas, Márcia, eu já modulo, eu já prescrevo beta-glucana na minha formulação. Eu também fazia isso, mas eu vi não é igual. Não é igual. O Biovit é diferente, porque exatamente isso aí. E isso ativo, tudo é muito ativo. Eu já experimentei. Isso. Outros Assim, formulado e ele é ativo, só o do Biovit. Então, assim, eu vejo o resultado mais rápido. Por exemplo, eu fiquei gripada, eu raramente fico gripada. É coisa muito rara, mas quando eu sinto mal-estar alguma coisa, então eu fiz o teste, fui lá e tomei 3 dias de Biovit. Eu não tive nada mais, eu fiquei boa. Mas isso fiquei boa com 3 dias, porque meu sistema imunológico, minha modulação intestinal está boa. Claro que as pessoas podem ser 4 dias, 5 dias, mas não importa, é o que eu falei, o intestino é generoso. Vamos começar para ontem. Perfeito, perfeito. A grande sacada do Biovit é muito interessante, porque os nossos prescritores mais antigos,
eles estão fazendo o seguinte, e isso é vocês que não estão nos ensinando a indústria, né? É a prática clínica que vem para a gente e diz assim, Sam, eu estou fazendo da seguinte forma, antes de eu começar a suplementar meu paciente, eu modulo ele, o modulo de sistema imune dele com Biovit, né? Então, assim, eu vou dar o ômega 3, vou dar, assim, vitamina K, vou dar vitamina B12, vou estimular com alguns probióticos, mas primeira coisa que eu faço, eu modulo meu paciente, vou garantir uma boa absorção de nutrientes. Só isso vai dar uma vantagem gigantesca dele. Porque, de repente, ele está comendo, está saciando, e você está suplementando ele com ômega 3, com vitamina K, com vitamina B12, o mesmo com todas as vitaminas B, e ele está absorvendo uma fração, né? E o próprio probiótico é um exercício muito interessante, mas é um exercício de você tentar aqui acertar na população que de fato seja essa aqui que você espera, mesmo fazendo uma análisezinha, né, da microbiota e tal, ainda é um exercício de vamos ver o que é que vai dar num prazo aí pode levar até 3, 4, 5 semanas, né, para um probiótico você começar a mensurar isso. Então, a vantagem de você usar o Biovit realmente é essa, de você poder ter essa suplementação do teu paciente, respondendo de uma forma mais rápida, né, doutora? Isso. E assim, eu hoje, deixa eu só abrir um pouco aqui, porque está escurecendo. Vai lá. Gente, estamos aqui falando com a doutora Márcia Cardoso. Doutora Márcia Cardoso, nutricionista profissional em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu quero desde já agradecer a participação de todos vocês. Se você quer não se inscrever no meu canal do YouTube, clique no sininho, se inscreva. Doutora Márcia Cardoso está falando sobre emagrecimento, está falando sobre ganho de massa magra, falando sobre imunossuplementação, falando sobre a função do intestino no ganho de massa magra, e está sendo um bate-papo maravilhoso. Se você está sendo acrescentado, peço a você, clique no sininho, compartilhe esse bate-papo no YouTube com alguém que você ama. E aí ela está falando o seguinte, atenção, ela usava probiótico, meus queridos, ela já usava beta-glucano, que vinha de outras fontes, ou mesmo de outras formulações. E o Biovit provou-se ser superior. Isso é muito interessante. Eu quero também já aproveitar e dizer que você está participando do nosso bate-papo, do nosso webinar, para estar também já preparando sua pergunta e encaminhando aqui para a gente estar trocando ideia aqui com a doutora Márcia Cardoso. Doutora Márcia, acabei de falar sobre a questão da vantagem de você modular o sistema imune do paciente com o Biovit, depois suplementar. E aí você também falou que você usa o Biovit com vários tipos de paciente e está achando alguma coisa interessante para comentar aí. Então, eu não sei por que minha imagem não ficou boa, de repente, não sei o que foi, mas não sei o que foi. A iluminação está reduzindo. Deixa eu tentar aumentar aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho, é rápido. Vai lá, fica à vontade, querida. Gente, vai mandando sua pergunta, vai mandando teu comentário. Melhorou. Olha aí, ficou mais elegante, doutora. Obrigada. Então, hoje eu separo o protocolo de modulação intestinal da minha consulta mensal. Por quê? Eu dou muito mais atenção agora ao intestino, porque não tem como você fazer suplementação, pegar todo o exame bioquímico daquele paciente, você vê as carências e você vai tentar suplementar. Eu sempre explico para o paciente, é dinheiro jogado no lixo. Se você não modula seu intestino, se você está com o intestino que está igual uma peneira, liberando endotoxinas, toxinas internas para dentro da sua circulação sanguínea, seu intestino delgado não está saudável, como que vai absorver todos esses nutrientes? Então, é importante a modulação intestinal. Então, hoje eu aplico o protocolo tanto de emagrecimento quanto de modulação intestinal. É o que foi falado, você precisa cuidar da casa, você precisa cuidar desse intestino para que ele receba móveis novos, né? Você tem uma casa linda, maravilhosa, né? Você reformou, está maravilhosa, mas precisa tirar o quê? A tinta que ficou, né? Limpar, passar um paninho. Como que eu vou colocar móveis novos, né? Aquele estilo italiano, numa sala toda suja? Não tem como. Da mesma forma, o nosso intestino é uma casa, e eu não tenho como colocar bactérias boas para morar, né, num hospedeiro que não está legal, então está sujo. Verdade, isso é muito. Tu me faz lembrar a frase do doutor Ademar,
Schofelder, de Santa Catarina. Ele fala o seguinte: Sam, não adianta tratar o peixe e jogar ele na água suja. Tem que também tratar a água. Tem que limpar a água, jogar a água fora, a água limpa, nem quando se trata do peixe. Então, bem colocado aí essa questão aí da gente poder tratar, né, da casa para poder receber essas coisas, né? E saber que o intestino é um órgão generoso conosco, né? Ele vai te punir se você tratá-lo mal, né? A fatura chega, mas que bom que ele é generoso conosco e gracioso, né? Ele perdoa os maus tratos que passam, dando vantagem para ti. Gente, eu quero encorajar você que está passando esse webinar, que está online, e mandar sua pergunta. Estamos aqui falando com a doutora Márcia Cardoso, nutricionista funcional, clínica em São Gonçalo. Doutora, como é que eu faço para lhe encontrar nesse mundo cibernético, se algum ouvinte quiser consultar contigo, trocar uma figurinha, de repente alguém que está pensando em emagrecer, alguém que quer melhorar a saúde feminina, alguém que tem uma criança talvez com necessidade especial. Como é que essa pessoa faz para lhe encontrar, doutora? Então, hoje, principalmente, eu estou trabalhando online, né? Eu só vou ao consultório para fazer coleta de DNA. Então, online. Como que é? Você vai lá no meu perfil do Instagram, lá tem o meu link da bio, tem o WhatsApp, então você escolhe o que você quer. Se você quer modulação intestinal, você já cai na modulação intestinal, você clica lá. Se você quer engravidar, eu te ajudo a engravidar, você clica, não quero engravidar. Se você quer fazer um programa de emagrecimento, você clica lá e você fala diretamente comigo. E a gente melhora. Vamos falar sobre gravidez, tá? Engravidar. Você já tem usado o Biovit na endometriose? Não, eu estou com pacientes com endometriose, né? Porque sempre tem paciente com endometriose, então estou nesse processo para fertilidade. Então, assim, primeiro eu estou modulando o intestino, aí falei já do Biovit. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam isso. A gente não aborda o paciente e diz, você vai usar. Não, a gente mostra toda uma realidade, né, da importância. Então, assim, bem lembrado, né? Isso aí é bem lembrado para já começar a utilizar. Nós temos, doutora, resultados absolutamente, assim, no mínimo fenomenais para endometriose, porque assim, realmente com resultados maravilhosos, né, com protocolos mais agressivos, né, porque por ele ser uma endometriose, ela tem uma manifestação a resistência insulínica, né, a resistência insulínica propriamente dita, e que o Biovit vai atuar nessa modulação intestinal e nessas bactérias que vão aumentar essa sensibilidade à insulina. Isso ajuda muito e desinflamar. Então, isso, principalmente na questão da inflamação. Ele vai redesenhar o tipo de citocina e interleucinas que estão sendo secretadas, vai reduzir bastante o desconforto. São protocolos mais agressivos, né? São de 3 de 15, 4 de 15, por um período de tempo de 21, 30 dias, porque, como é cíclico, né? Então, você quer antecipar aqueles ciclos que vai ter aquela agudização, mesmo estando crônica, né? Mesmo a paciente estando crônica, ela tem o processo de agudização naquela cronicidade dela. Então, são doses maiores, mais altas, tá? Isso vai auxiliar de forma gigantesca e, lógico, todo o teu processo aí que você utiliza de reeducação e todos os seus protocolos para auxiliar vai dar um resultado absolutamente fenomenal. Nós temos gineco usando o Biovit, para esses casos, temos ginecologistas por todo o Brasil usando, com resultados muito bons, tá? Inclusive, nós temos gineco usando o Biovit para redução das infecções urinárias de repetição. Isso, a candidíase de repetição, entra muito a modulação intestinal, aí sim já coloca o Biovit. E também hoje a gente tem toda essa parte de testes, né, que eu trabalho, tanto o microbioma intestinal, quanto a parte também do microbioma vaginal que eu indico, né? Então, isso é muito interessante. E isso entra a modulação intestinal, entra o Biovit, claro. Perfeito, perfeito. Ótimo, gente. Estou falando aqui com a doutora Márcia Cardoso, pessoa maravilhosa. Aí, a frase do dia, então, o Twitter do dia, vai então para o meu Twitter do dia, então, o Twitter do dia do tio Sam, com entre aspas aí para a doutora Márcia Cardoso, né? O intestino é generoso, né? É generoso porque, mesmo depois de maus tratos, seja por
uma má conduta minha, ou mesmo por doenças que eu tive, se eu puder, quando eu puder reeducar minha alimentação e fazer uso de bons probióticos ou mesmo de imunomoduladores como o Biovit, ele vai dar resposta e resposta vai auxiliar na sua vida com melhor qualidade. Doutora Márcia, eu quero desde já agradecer sua participação, né? O tempo voou, agradeço se quiser, fazem 1 hora que a gente está no nosso webinar, e eu quero pedir a você falou, está no meu Instagram, mas eu não sei qual é o seu Instagram, doutora. Eu estou ouvindo isso no YouTube, quero o seu nome, quero o seu WhatsApp, entendeu? Eu quero que as pessoas se rastreiem no mundo cibernético. Vamos lá, realmente vamos lá. Instagram, @marciacardoso.mvnutri, que é mais vida e nutrição, essa sigla. Então, é marciacardoso.mvnutri, com I no final. MVNutri. MVNutri. Tá. Então, M de Maria, V de Vitória. Isso, mais vida e nutrição. E pelo WhatsApp, né? Lá no link do Insta, você já cai no meu WhatsApp, mas eu vou dizer também aqui. Fala, por favor. DDD 21 8919 7867. Vou pedir atenção, produção, quando for editar esse vídeo, por gentileza, certifique-se que esse vai aparecer na tela aí para os nossos telespectadores, o arroba marciacardoso.m de Maria, V de Vitória, Nutri.com. Esse é o Instagram da doutora Márcia Cardoso, e também vai aparecer o WhatsApp dela, que é como você que está nos ouvindo e quer passar para uma consulta, quer trocar uma ideia com a doutora Márcia, e você vai poder ser, de fato, acrescentado. Doutora Márcia, suas últimas colocações, e eu desde já agradeço a sua participação, sua generosidade e o seu tempo em acrescentar as pessoas aí do nosso canal, e as pessoas que estão participando desse webinar agora ao vivo, com seus conhecimentos. Muito obrigado mesmo, doutora. Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho mais para a saúde de cada um. Um abraço a todos presentes. Maravilha. Obrigado, doutora. Tenha um bom dia. Bom dia. Até a próxima. Próximo.